Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática, nossa aula 12 para o concurso do INSS 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com provas anteriores do INSS, acompanha comigo. Em uma planilha do Excel, as células apresentam os seguintes valores: A1 igual a 10, A2 igual a 12, B1 igual a 8 e B2 igual a 14. A esse respeito, pode-se afirmar que letra A, a média das células da primeira linha é maior que a média das células da primeira coluna. Observa, a média das células da primeira linha é maior que a média das células da primeira coluna. Vamos ver isso na prática. Então aqui, eu fiz a planilha igualzinha ao que a questão pede, colocando na célula A1 o valor 10, A2 o valor 12, B1 valor 8 e B2 valor 14. A questão pergunta se a média das células da primeira linha, e é isso que a gente precisa lembrar ali do que a questão disse, a média das células da primeira linha é maior que a média das células da primeira coluna. Será que a média das células 10 e 8 é quanto? Bem, para fazer esse cálculo da média, a gente pode escrever igual média, abre parênteses, A1, nesse caso, como é da linha, podemos botar A1, 2 pontos, B1. Aí nós estamos fazendo a média da primeira linha, que é justamente 9, porque é 10 mais 8 que dá 18, são essas duas células, dividido por 2, que dá 9. Então a média das células da primeira linha é 9. E a média das células da primeira coluna, que é a coluna A? Vamos lá, igual média, abre parênteses, aí vamos colocar A1, 2 pontos, A2, que aí é a média das células da primeira coluna, que é 10 mais 12, que dá 22, e dividido por duas células que tem nessa primeira coluna, o resultado é 11. Então eu pergunto para vocês, observa, o resultado da média da primeira linha é 9, certo? É 9. E o resultado da média da primeira coluna é 11. Será que a média das células, então, da primeira linha é maior que a média das células da primeira coluna? A resposta aqui é não, porque, na verdade, a média das células da primeira linha é 9 e é menor do que a média das células da primeira coluna, que é 11. Portanto, voltando lá para a questão, percebemos que essa aqui está errada. A letra B. A média das células da primeira linha é igual à média das células da segunda linha? Não, não é igual. Acabamos de verificar lá que não é igual. Uma média deu 9 e a outra média deu 11. Então, resposta aqui errada, porque aqui ele quis dizer que a média das células da primeira linha é igual à média das células... Ah, não, ele está falando da segunda linha. Observa, opa, aí eu que me passei, É a média das células da primeira linha... Ele está perguntando se é igual à média das células da segunda linha agora, da segunda linha, então mudou, vamos ver lá. Agora ele quer comparar a média das células da primeira linha com a média das células da segunda linha. Então vamos fazer aqui, igual média na segunda linha, A2, 2 pontos, B2, porque aí nós vamos obter a média da segunda linha, que é a média de 12 e 14, e a média de 12 e 14 é 13. Então não é igual, realmente não é igual. É como eu disse antes, não está certo, mas por outra razão, porque a média das células da primeira linha é 9, que é a média de 10 e 8, que é 9, e a média das células da segunda linha é 13, porque é a média de 12 e 14, que é 13. Beleza, então, errado a letra B. A letra C, a média das células da primeira linha, que é 9, é menor que a média das células da segunda coluna. Então vamos ver agora a média das células da segunda coluna. Ele pede da primeira linha comparando com a segunda coluna. Igual média, abre parênteses, B1, 2 pontos, B2, que aí eu calculo a média da segunda coluna, que é a coluna B. É a média de 8 e 14, né? A média de 8 e 14 é 11. Então percebe, a média das células da primeira linha é 9 e a média das células da segunda coluna é 11. Média das células da primeira linha, que é 9, é menor que a média das células da segunda coluna? Sim, é menor, porque é 9 e a média das células da segunda coluna é 11. Então, pessoal, nesse caso agora aqui, acabamos de descobrir que o gabarito da questão é a letra C, porque de fato a média das células da primeira linha é menor que a média das células da segunda coluna.
As outras, claro, só podem estar erradas. O produto das células da segunda linha é igual ao produto das células da segunda coluna, vai estar errado. E o produto das células da segunda linha é menor que o produto das células da primeira coluna, está errado também, porque acabamos de achar que a resposta certa na letra C de Canadá. Mas questão interessante aí, comparando a função média e dando a resposta se a média de uma linha era maior que uma coluna, se era igual à coluna, igual à linha e assim por diante. Questão bem interessante aí, porque nos faz ter um olhar bem detalhado aí sobre exatamente o que ele queria. Ele queria comparar o resultado das médias das linhas e das colunas desta planilha aqui do Excel. Bem interessante essa questão, mas a resposta, nossa letra C de Canadá para a questão. Certo, pessoal? Beleza, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho também para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.